E com contrato até o final da temporada, o meio-atacante, ou melhor, meio-campista Bruno Henrique tem futuro incerto no Internacional. A partir de agora, daqui a um mês, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e virar um jogador livre no mercado. Quero te falar se o Inter tem interesse nessa renovação. Te falar também sobre o técnico do Atlético Nacional, que falou sobre essa partida contra o Inter na quinta-feira, deu algumas indicações de time e, inclusive, desabafou sobre essa decisão que eles colocam lá na Colômbia. E, além disso, quero te falar também um pouco mais sobre o atacante que o Inter está tentando, que pode ser a solução para essa seca de gols de centroavantes que o Inter vem tendo. Quero te trazer um outro detalhe, um outro viés desta situação. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, que são situações que ajudam muito esse vídeo aqui a chegar a cada vez mais pessoas. Além disso, deixa nos comentários aí de todas as informações que eu trouxer nesse vídeo, a tua opinião, em especial sobre Bruno Henrique. Tu acha que o Inter deveria renovar o contrato por mais um ano, 2 anos com o Bruno Henrique? Tu acha que é um jogador interessante para compor elenco, ou melhor, para ainda daqui a pouco ser titular de Roger Machado? Deixa nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Porque primeiramente eu quero te trazer uma logística diferente. O Inter tá treinando já nessa manhã, por volta das 11 horas, dependendo do horário que tá assistindo esse vídeo, já inclusive está treinando, e o Inter vai ter uma logística diferente, porque hoje à tarde o Inter já viaja para Colômbia. O Inter chega, né, no meio dessa tarde, o Inter viaja para Colômbia, chega de noite e amanhã, na quarta-feira, o Inter faz uma atividade lá na Colômbia. Muito possivelmente no CT ou do Independiente Medellín ou até mesmo no estádio da partida, que é o Atanásio Girardot. Mas a grande situação é que o Inter vai ter uma logística diferente. O Inter já está chegando um dia antes na Colômbia, já para ter toda uma adaptação, não tem altitude, mas o Inter já quer ficar um pouco mais adaptado, sem cansaço da viagem, até por isso o voo fretado ajuda muito nessa situação, mas o Inter já quer chegar um dia antes, até para ter uma concentração a mais para esse jogo contra o Atlético Nacional. Depois disso, o Inter não volta para Porto Alegre, o Inter vai direto para o Rio de Janeiro para o jogo do final de semana contra o Botafogo. Jogo importante também para o Inter pensando em Campeonato Brasileiro. Ou seja, a logística do Inter agora, ela sim é uma logística bem cansativa, principalmente, né, para os atletas do Internacional que estiverem jogando uma quantidade alta de minutos. Já é um indicativo que possivelmente o Roger vai colocar reservas no Rio, porque como o Inter tem um jogo contra o Atlético Nacional na quinta, tem o jogo contra o Botafogo e no meio da semana já tem jogo pela Libertadores contra o Nacional em Montevidéu. E depois disso já tem de novo o estádio Beira-Rio aí contra o Mirassol. Então esse jogo contra o Botafogo, que é o jogo do meio desses dois jogos de Libertadores, é um jogo que possivelmente vai acontecer algumas preservações. E o próprio Botafogo também vai poupar atletas, porque o Botafogo está numa situação mais complicada que o Inter na Libertadores. O Botafogo tem somente 3 pontos, enquanto o segundo e o primeiro colocado tem 7 e 6 pontos respectivamente, e dos próximos 3 eles têm que ganhar 2 jogos. E eles têm 2 jogos fora de casa. Então eles estão numa situação bem complicada nessa Libertadores e existe uma boa possibilidade deles acabarem sendo eliminados. Por isso que também no final de semana, tanto o Botafogo quanto o Inter devem acabar poupando os jogadores. Outra situação que eu quero trazer para ti é sobre o Javier Gandolf, treinador do Atlético Nacional. No final dessa semana, né, no final de semana, na verdade, o Atlético Nacional jogou pelo Campeonato Colombiano, empatou por 1-1, tá na vice-colocação, só que eles pouparam, colocaram reservas. E o Gandalf, na entrevista coletiva, disse que esse jogo da quinta-feira é sim o jogo decisivo. Que lá na Colômbia muitos colocavam que o Atlético Nacional, depois da derrota para o Inter por 3-0, já estava eliminado, que não ia ter chance. E ele disse que estavam tentando, inclusive, tentar criar uma crise por lá, num tom de desabafo. Mas ele disse que, primeiro, esse jogo contra o Inter vai ser um jogo muito difícil, mas que ainda assim é o jogo da vida para o Atlético Nacional. Então, além de eles terem descansado no final dessa semana, além deles terem que jogar em casa, né, que é um fator local importante, o Inter tem dificuldade de jogar fora, ainda assim o Inter entende nesse momento, né, e o Atlético Nacional entendem que vai ser a decisão. O time que vencer este jogo estará classificado. Se o Inter perde este jogo para o Atlético Nacional, vai ter que vencer os outros dois, mas a grande questão é que não vai depender mais de si. Como vai ficar a 1 ponto do Atlético Nacional,
vai ter que depender que o próprio Atlético tenha que empatar algum jogo, por exemplo, para o Inter acabar classificando. Então, esse jogo, ele define quem pode jogar por si só. E além disso, se o Inter vencer o Atlético Nacional, a gente aí tem uma situação importante, que é, o Inter basicamente já estará classificado, e aí vai para as últimas rodadas apenas com a dúvida, se o Inter classifica em primeiro ou na segunda colocação. Então, nessa quinta-feira, o Inter já pode resolver a sua vida, que querendo ou não, é o mais importante nesse momento. Além disso, quero te falar também sobre o Bruno Henrique, aí não falando nada a ver com Libertadores, mas falando um pouco sobre a questão de elenco do Inter. O Bruno Henrique tem contrato com o Inter até o final dessa temporada, ou seja, até dia 31 de julho. Ele chegou em 2023 com um contrato de 2 temporadas e meia e agora esse contrato está se encerrando. Na metade desse ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Metade a gente diria, né? Daqui menos de um mês, ele já tem a possibilidade de assinar um pré-contrato e ficar livre, né, e poder assinar com qualquer clube. A informação que se tem é que nesse momento o Inter ainda não procurou o Bruno Henrique para tratar de uma renovação. E a tendência é que ele não renove este contrato, que ele saia do Internacional e aí ele possa ir para um outro clube. Mas ainda, obviamente, vai ter todo desempenho. Se o Bruno Henrique tiver atuações boas, existe a possibilidade do Inter acabar renovando esse contrato por quem sabe mais um ano. Mas, se ele estiver jogando o que está jogando neste momento, e com as críticas por parte da torcida do Internacional, a tendência é que o Bruno Henrique saia do Internacional. Então tem essa situação que é importante ser trazida também, mas o movimento e a tendência que aconteça é que para que realmente que ele saia do Inter, né? Porque querendo ou não, já é um jogador de 35 anos, na próxima temporada vai fazer 36, já não tá mais com aquela intensidade, né, que a gente espera do Bruno Henrique, então sim, pode ser um jogador que a tendência é que saia do Colorado. Inclusive, deixa nos comentários a tua opinião, tu renovaria ou não com o Bruno Henrique? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Além disso, quero te falar também uma outra situação, que é sobre Joaquim Correa, centroavante da Inter de Milão, tá ficando livre agora na metade dessa temporada, né? Um jogador que o Inter poderia trazer sem custos, é um alvo da direção do Inter, o próprio Bisol não negou essa possibilidade, né? Que é o vice-presidente de futebol, mas a gente também tem que falar sobre um erro que pode estar acontecendo com esta possível contratação, que o Inter enxergue uma solução em meio a essa seca de gols que tem tanto do Borré quanto do Ener Valencia. O Joaquim Correa, ele é um segundo atacante, um ponto esquerda. Na carreira inteira ele foi assim, é um jogador que não tem 100 gols na carreira, ou melhor, não tem 70 gols na carreira e já tem seus 30 anos. É um jogador que não é goleador por característica, não teve nenhuma temporada que o Joaquim Correa, por exemplo, fez 20 gols. Somente uma temporada ele conseguiu fazer, por exemplo, 15 gols na carreira. Foi uma temporada que a gente já teve, né, quase do Borré ano passado, com 13, da temporada retrasada do Valencia, que fez muito mais que isso. O Valencia só agora nessa temporada já tem 9 gols, e ainda assim a gente está criticando bastante, o que se diz respeito que o Joaquim Correa, ele não é a solução. E muito possivelmente está acontecendo este erro de diagnóstico, de achar que o Joaquim Correa possa ser um centroavante, mas na verdade ele não seja, e seja mais um segundo atacante. E de segundo atacante, o Inter já tem bastante. Então esse hoje é uma preocupação, é um nome que o Inter segue tentando, existem outros clubes que estão interessados, mas ainda assim é o nome que o Inter tenta para metade dessa temporada para reforçar o ataque, muito pelo fato de ser uma oportunidade que o Inter enxerga, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, volto logo mais, valeu, falou e foi!